Sejam bem-vindos à aula 1 de Pentest da Ouroboros, a célula de excelência em segurança ofensiva da LIX, que seria a Liga de Cibersegurança da Unicamp. Eu me chamo Breno e serei o instrutor durante todo esse curso. Essa aula ela visa esclarecer conceitos fundamentais que serão discutidos ao longo do treinamento, além de nivelar os alunos. Nesse momento a gente vai tentar discutir o que é segurança ofensiva, o que é operações de Red Team, o que é Pentest, além de exemplificar, tentando dar um contexto e realizar um comparativo entre elas. A segurança ofensiva ela é sobretudo mentalidade. Então, ela seria o conceito de testar tecnologia, processo e pessoas, na tentativa de preparar as defesas cibernéticas mediante um ataque real. Então, basicamente, ela tenta reproduzir tudo que um cybercriminoso faria, porém, as suas ações elas seriam pautadas pela ética. Logo, ela é a tentativa de antecipar um ataque hacker para quando a empresa ela for de fato atacada por alguém de índole maliciosa, as principais vulnerabilidades elas já teriam sido corrigidas. Né? As operações de Red Team e o Pentest elas seriam duas abordagens diferentes que fazem parte da segurança ofensiva, na qual compõem o grande espectro que busca proteger os ativos digitais, chamado cibersegurança. Historicamente, os termos Red Team e Blue Team eles têm origem no contexto militar, especialmente em treinamento de guerra e simulação estratégica. E mais tarde, eles foram adaptados para a segurança da informação. O objetivo dessas simulações de guerra eram emular conflitos realistas, onde o Red Team representava o inimigo, né, a força adversária, e o Blue Team ele representava a força que defendia a base. Então essa abordagem ela permitia treinar técnicas, identificar falhas estratégicas e preparar melhor as defesas. Né? No nosso contexto, as operações do Red Team ela seria uma abordagem que vai muito além do simples teste de vulnerabilidade. Ela simula ataques reais, como se um invasor experiente ele tivesse tentando invadir o nosso sistema e de fato tentasse comprometer os sistemas da organização. Então, o objetivo aqui ele não é apenas encontrar uma falha, ele é testar a eficácia da segurança de toda a organização, desde as tecnologias utilizadas até os processos internos e a resposta das pessoas envolvidas. Então, diferente do pentest, que a gente virá adiante, o foco aqui não é testar uma aplicação, e sim a empresa como um todo. Aqui temos o ciclo de ataque de uma operação de Red Team, ou seja, as etapas que normalmente um atacante simulado percorre durante um teste. Né? O primário seria o recon, que é o momento de reconhecimento. Aqui o Red Team ele busca coletar o máximo de informações sobre o alvo, como domínio, IP, sistemas utilizados, tecnologias utilizadas e potenciais pontos fracos. Trata-se de uma etapa extremamente importante, feita na maior parte do tempo sem levantar suspeitas. Em seguida vem o comprometimento inicial, onde se tenta obter o primeiro acesso ao sistema. Isso pode ser feito tanto por exploração de vulnerabilidade, ou a utilização de credenciais vadadas, ou por um potencial phishing. A partir do momento que a gente está dentro do sistema, a gente busca manter o nosso acesso. Então isso pode ser feito a partir de um backdoor, a gente pode criar contas ocultas para não perder o controle, mas o objetivo aqui é se manter dentro do sistema mesmo se ele for reiniciado. Na escalação de privilégio, o objetivo é aumentar os privilégios atuais, saindo de um acesso limitado para um acesso administrativo, com mais poder de ação dentro da rede. O recon interno a partir do momento que a gente já está dentro da estrutura, seria a ação de fazer um novo reconhecimento para entender melhor a rede, os sistemas críticos e mapear onde está o que realmente interessa. Com isso, começa o movimento lateral, que seria quando o atacante se desloca por outros dispositivos ou servidores dentro da rede, tentando chegar aos alvos mais valiosos.
E a fase final seria a exfiltração de dados, ou a realização do objetivo proposto, que seria demonstrar o acesso a um dado sensível sem ser detectado. Na imagem a gente vê um ciclo, que seria feito através de um C2, que significa Command Control, na qual ele é um canal de comunicação entre o operador de RTIM e o sistema comprometido. Ele é usado para enviar comando, extrair dados e controlar o ataque de forma remota e contínua. Né? Então todo esse ciclo ele reflete um ataque realista, porém controlado, na qual ajuda a organização a entender como ela se comportaria mediante uma ameaça real. Aqui temos o MitraTac, uma base de conhecimento amplamente utilizada na área de segurança, mas extremamente útil para operações de Red Team. Ela organiza um conjunto extenso de táticas, técnicas e procedimentos, que chamamos de TTPs, usados por adversários reais durante ataques cibernéticos. Detalhando o que é uma TTP, o primeiro T é de tática, que seria o objetivo em alto nível que o atacante deseja alcançar. Por exemplo, ganhar acesso inicial, escalar privilégios ou exfiltrar dados. O segundo T ele é derivado de técnica, que seria como esse objetivo é atingido. Por exemplo, por meio de um phishing ou por meio de uma exploração de credenciais vazadas de forma indevida. E por fim, o P seria de procedimento, que é como exatamente aquilo é feito, com detalhes específicos da ferramenta utilizada, do método e da abordagem. O MitraTac, portanto, ele ajuda o Red Team a planejar ações baseadas em comportamentos reais de ameaças conhecidas. E baseando nisso, pode-se realizar operações de Red Team sob duas óticas. A primeira seria de emulação de adversário, na qual o objetivo é emular o comportamento de um adversário real e conhecido, como o grupo FIN10 ou a APT29, por exemplo. A partir de dados de inteligência de ameaças, as operações de Red Team reproduzem exatamente as TTPs usadas por esse grupo, simulando como ele se comportaria dentro do ambiente corporativo do alvo. Ou seja, você não estaria apenas inventando um ataque, você estaria literalmente encarnando um grupo real com seus padrões e estratégias. A outra alternativa seria a simulação de ameaça. Aqui a ideia é fingir que um ataque está acontecendo, mas sem estar atrelado a um grupo específico. Então ela é uma abordagem mais genérica, usada para testar a postura defensiva da organização, porém não está atrelado a algum grupo cybercriminoso em específico. Então, resumindo, o MitraTac ele é a base para ambos os métodos, seja para simular ou emular um adversário, porque ela oferece uma linguagem comum e estruturada para entender como os atacantes agem. Agora vamos falar sobre Pentest. Trata-se de uma metodologia que possui um escopo bem definido. Isso significa que ele é direcionado a alvos específicos, como uma aplicação web, uma API, um servidor ou um segmento de rede. Aqui já sabe aonde vai se atacar, diferente do Red Team, que atua de forma mais ampla, ou seja, imprevisível. Nesse cenário, é reproduzido técnicas realistas, porque busca identificar as mesmas vulnerabilidades que um cybercriminoso buscaria. E por fim, o resultado desse pentest, o resultado toda essa ação é documentado em um relatório técnico. Esse relatório ele deve descrever as falhas encontradas, as evidências das explorações e sugestões feitas de forma clara de como corrigir ou mitigar todas as vulnerabilidades ou problemas encontrados durante o pentest. Então, o pentest em si, ele acaba se tornando uma ferramenta essencial para a segurança da informação, porque ele permite corrigir as vulnerabilidades de uma forma proativa antes de que elas sejam exploradas. Esse treinamento em si, ele busca abordar o pentest focado em aplicações web, porque hoje ele representa a maior superfície de ataque na internet, devido à enorme volumetria de aplicações web espalhadas no mundo. Agora que a gente já entendeu um pouco sobre os conceitos,
chegou a hora da gente exemplificar de uma forma prática, né, o que seria cada conceito. Né? No Pentest, a gente pode imaginar que uma empresa ela contratou um time especializado para testar a segurança de um site. Esse time ele começa fazendo testes técnicos e vamos supor que ele encontre um SQL injection, um diretório exposto ou uma misconfig. No final de todo esse processo, ele vai entregar um relatório técnico extremamente detalhado, descrevendo as vulnerabilidades que foram encontradas ali e sugerindo correções. Ou seja, uma análise bem focada, nesse caso, em um site, com começo, meio e fim. E sempre dentro de um escopo previamente definido. Em comparação com as operações de Red Team, a coisa ela é muito mais complexa e ela é mais próxima a um cenário completo de cyberataque corporativo. Né? Nesse exemplo, o Red Team ele enviaria um e-mail de phishing para os colaboradores, tentando obter uma credencial real, não uma credencial válida, e por meio disso ele invade a rede interna e filtra os dados sensíveis. Ou seja, nesse caso aqui, o phishing ele seria a forma do comprometimento inicial daquela empresa. Né? O desafio seria fazer todo esse processo sem ser detectada pelo time de defesa. Né? No final, o Red Team ele apresentaria também um relatório mostrando o que foi acessado, como foi feito e o que poderia ser evitado do ataque. Então, fazendo uma comparação, enquanto o Pentest ele testa uma porta em específico, o Red Team ele tenta invadir a casa inteira sem que ninguém de lá dentro perceba. Por fim, nós vamos comparar lado a lado as principais diferenças entre o Pentest e operações de Red Team, para tentar deixar o mais claro possível a atuação de cada abordagem dentro da segurança ofensiva. Então, o Pentest ele tem como foco encontrar vulnerabilidades em aplicações específicas. Já o Red Team ele simula um ataque visando a segurança da organização como um todo. O Pentest ele tem um escopo bem definido, como um servidor ou um segmento de rede. No Red Team, o escopo ele é mais amplo e flexível. Muitas vezes ele é orientado a um objetivo estratégico, como acessar dados sigilosos ou comprometer algum usuário de uma diretoria, por exemplo. O Pentest ele costuma durar dias ou algumas semanas, enquanto as operações de Red Team podem levar semanas ou até meses. No Pentest, a equipe de segurança geralmente está ciente da simulação, enquanto no Red Team tudo é feito de forma sigilosa. No Pentest, pode-se utilizar técnicas automatizadas, como um scan de vulnerabilidade, ou manuais de exploração, como os checklists da OWASP. Enquanto o Red Team ele vai bem além. Ele pode aplicar engenharia social e ataques mais sofisticados, porque ele também testa os procedimentos e as pessoas dentro de uma organização. Perante os resultados, o Pentest ele tem um relatório técnico com as falhas encontradas e as sugestões de correção, enquanto o Red Team ele entrega um relatório estratégico, que ele mostra o que foi comprometido, como isso foi feito e o impacto que isso teria. O foco de ataque no Pentest ele testa ferramentas e sistemas, enquanto que o Red Team testa pessoas, processos e toda a capacidade integrada de defesa daquela organização. Então a gente percebe que essencialmente ambos têm o mesmo fim, que é a segurança da organização, porém a partir de uma mentalidade de um atacante. Então, enquanto o Pentest ele foca em uma aplicação específica, o Red Team ele possui um escopo bem maior, ele tem uma duração bem maior e tenta testar mais coisas, que seria a tecnologia, os processos e as pessoas.